Você reparou no que está acontecendo? Ou ainda não conectou os pontos? A entrada da Geely no capital da Renault no Brasil não é só um investimento, é um sinal. E não é um sinal pequeno. A nova operação, que muita gente já chama de Renault com DNA chinês, vai produzir motores híbridos e elétricos no complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais. E mais, uma rede de centenas de concessionárias passa a ser ponte para duas estratégias globais diferentes, mas com o mesmo objetivo. Agora junta isso com a parceria entre Caoa e a Changan Automobile, a decisão da Stellantis de produzir por aqui modelos da Leapmotor. Percebe o padrão? Isso não é coincidência, não é movimento isolado e definitivamente não é improviso. O Brasil virou peça estratégica no tabuleiro global da indústria automotiva e a China deixou de ser apenas concorrente para se tornar parceira indispensável. Mas aqui vai a pergunta que quase ninguém está fazendo. As montadoras tradicionais estão se fortalecendo ao se unir aos chineses, ou estão admitindo que sozinhas não conseguem mais competir. Durante anos, a indústria ocidental ditou tecnologia, escala e tendência. Hoje, o jogo virou. A China domina a cadeia de baterias, controla boa parte da produção global de componentes estratégicos e avançou anos na corrida por eletrificação. E enquanto alguns países tentam frear essa influência, outros estão fazendo algo diferente, estão abrindo as portas. E o Brasil? O Brasil virou terreno fértil. Neste vídeo eu vou te mostrar o que realmente está por trás dessas parcerias, por que o Brasil se tornou alvo estratégico, e se estamos presenciando o nascimento de uma nova era automotiva ou o início da dependência tecnológica. Porque uma coisa é certa, o que está acontecendo agora pode redefinir completamente o futuro da indústria automotiva brasileira. Fica comigo até o final, porque os próximos anos prometem mudar tudo o que a gente conhecia sobre o mercado de carros no Brasil. E já aproveita, se você quer entender antes da maioria para onde o mercado está indo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o jogo já começou. O Brasil não virou alvo por acaso, ele foi escolhido. Enquanto Europa e Estados Unidos levantaram muros tarifários para conter a avalanche de carros elétricos chineses, o Brasil fez o oposto, deixou a porta entreaberta. E no momento em que as montadoras chinesas precisavam desesperadamente de novos mercados para escoar uma superprodução histórica, adivinha quem apareceu no radar? O sexto maior mercado automotivo do mundo, com fábricas prontas, infraestrutura instalada e plantas industriais abandonadas por gigantes tradicionais. Você acha coincidência? Ou estratégia calculada? Quando a Ford deixou o Brasil, muita gente falou em fim de ciclo. Quando a Mercedes-Benz encerrou operações em determinadas plantas, o discurso foi parecido: custo alto, mercado difícil, ambiente desafiador. Mas o que era crise para uns virou oportunidade para outros. Essas mesmas fábricas passaram a operar sob o controle de gigantes chinesas como a BYD e a GWM. Não foi improviso, foi movimento estratégico. A estrutura regulatória brasileira é mais branda do que nos grandes mercados globais. Hoje, a tarifa sobre kits CKD, carros desmontados importados para montagem local, gira em torno de 35%. Nos Estados Unidos, pode ultrapassar 100%, ou seja, aqui ainda é caro, mas é viável. Lá fora, é praticamente um bloqueio, e isso muda tudo. Enquanto o mercado chinês começa a dar sinais de saturação interna, com produção acima da demanda, o país precisa urgentemente encontrar novos destinos para seus carros elétricos. Navios gigantes cruzam oceanos carregados de veículos, e o Brasil se tornou um dos portos mais estratégicos dessa rota. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, isso significa desenvolvimento industrial ou estamos apenas trocando dependências, estamos recebendo investimento produtivo ou só virando escoadouro de excedente? Porque quando o capital entra onde outros saíram, ele não ocupa espaço por acaso, ele ocupa espaço vazio. E o Brasil tinha espaço, tinha fábricas ociosas, tinha infraestrutura pronta, tinha mercado consumidor relevante e tinha barreiras comerciais moderadas. A combinação perfeita. Mas aqui vem a pergunta que realmente importa. O Brasil está jogando esse jogo ou está sendo jogado?
Nos próximos minutos eu vou te mostrar como essa movimentação muda completamente o equilíbrio da indústria automotiva nacional e por que as montadoras tradicionais agora parecem estar fazendo algo que até pouco tempo atrás seria impensável. Se você quer entender o que está por trás dessa nova aliança global e como isso pode impactar emprego, tecnologia e o preço do carro que você vai comprar, fica comigo até o final, porque o tabuleiro já foi montado e a próxima jogada pode definir o futuro da indústria no Brasil. Mas deixa eu quebrar uma narrativa simplista aqui. As chinesas não estão só despejando excesso de carro no Brasil. Isso não é queima de estoque, é construção de território. Segundo dados do Conselho Econômico Brasil-China, só em 2024 foram 575 milhões de dólares investidos na fabricação de veículos no Brasil. Isso colocou o setor automotivo como o terceiro mais investido por capital chinês no país, atrás apenas de energia elétrica e petróleo. Percebe o peso disso? Automóveis já estão no mesmo patamar estratégico de setores considerados estruturais. E quando a gente olha para os anúncios, as promessas de investimento de gigantes como a BYD, GWM, Leapmotor e Chery já ultrapassam 20 bilhões de reais. E isso antes de contar movimentos estratégicos como a parceria entre Geely e Renault, que adicionou cerca de 3,8 bilhões de reais à conta. A decisão da Stellantis de produzir modelos da Leapmotor no Brasil, o que fará do país o primeiro fora da China a fabricar a marca. Isso não é curto prazo, isso é enraizamento industrial. E tem um ponto ainda mais profundo aqui. Hoje, empresas chinesas estão presentes em todos os elos da cadeia automotiva: powertrain, baterias, eletrônica embarcada, software, plataformas elétricas, semicondutores. Não é só montar carro, é controlar tecnologia. O consultor Cássio Pagliarini resume de forma quase desconfortável: a China não é mais um país que copia o que você faz hoje, ou você cede para eles, ou você se associa a eles. E olha ao redor. Todo mundo está escolhendo a segunda opção. O que estamos vendo não é apenas entrada de marcas chinesas, é um redesenho da indústria global, porque dificilmente, hoje, uma montadora ocidental consegue competir em elétricos sem algum tipo de parceria com empresas chinesas. A velocidade tecnológica deles, principalmente em baterias e plataformas dedicadas, colocou o jogo em outro nível. E aí eu te pergunto, isso é dependência ou é adaptação estratégica? As montadoras tradicionais estão se rendendo ou estão sobrevivendo, porque talvez a frase mais importante seja essa: essas alianças deixaram de ser escolha, viraram condição de sobrevivência. E quando sobrevivência entra na equação, orgulho industrial sai pela porta. No próximo bloco, a gente pode aprofundar no impacto disso para empregos, cadeia nacional de fornecedores e o que pode acontecer com as montadoras que decidirem não entrar nesse jogo. E aí a pergunta vai ficar ainda mais provocativa: quem não se associar vai desaparecer? Quem colocou isso em palavras duras não foi um analista qualquer. Foi o então CEO da Stellantis, o português Carlos Tavares. Em entrevista ao Financial Times, ele foi direto: as montadoras chinesas podem se tornar as salvadoras das fábricas e dos empregos europeus. Mas com um detalhe incômodo: essa salvação pode acelerar o fim de fabricantes ocidentais como nós conhecemos hoje. Ele chegou a projetar que, em breve, grande parte das marcas europeias pode estar sob controle de grupos chineses. E aí vem a frase que parece roteiro de filme, mas é realidade industrial. No dia em que uma montadora ocidental estiver à beira do fechamento, com protestos nas ruas, uma empresa chinesa vai aparecer e dizer: eu assumo e mantenho os empregos. E nesse momento, ela será vista como heroína. Você percebe o nível dessa análise? Não é invasão, é substituição gradual. E o mais simbólico, antes de deixar o cargo, o próprio Tavares selou a parceria da Stellantis com a Leapmotor. Um modelo quase didático: Europa entra com capital, marca e distribuição global. China entra com produto pronto, plataforma elétrica e tecnologia. O mesmo formato que começa a se repetir no Brasil, como no movimento entre Renault e a Geely. O diagnóstico fecha com o que já foi dito antes. A relação é assimétrica, inovação, escala, custo competitivo e domínio de bateria estão concentrados na China. O Ocidente mantém marcas históricas, presença global e acesso a mercados. Não é ideologia, é matemática industrial. E aqui entra um ponto essencial:
Essa cooperação não é gesto político, é cálculo econômico dos dois lados. Para as marcas ocidentais, é tempo, é fôlego, é talvez uma segunda chance para acompanhar a transição energética. Para as chinesas, é acesso rápido a mercados consolidados, é rede de concessionárias pronta, é legitimidade internacional. E o Brasil? O Brasil é o ponto de interseção dessas duas necessidades. Agora, atenção a isso porque é estratégico. Segundo Cássio Pagliarini, a transição aqui não será abrupta. O elétrico puro ainda esbarra em dois obstáculos gigantes: custo alto e infraestrutura de recarga limitada. Por isso, a hibridização deve dominar os próximos anos. O híbrido permite conteúdo local, produção gradual, menor dependência de rede elétrica massiva. É o caminho intermediário. O resultado? Um setor mais dinâmico, mas também mais dependente. Nossas fábricas voltam a produzir, só que sob controle de parceiros estrangeiros, algo que, sejamos honestos, sempre fez parte da história industrial brasileira. A diferença agora é outra. A tecnologia central não está mais em Detroit, nem em Stuttgart, nem em Paris. Ela está ancorada em Xangai e Shenzhen. Bateria, software, arquitetura elétrica, escala produtiva. A China dominou os pilares da nova economia automotiva e o resto do mundo está se ajustando a esse eixo. Então eu te faço a pergunta final. O futuro do carro será definido por quem compete ou por quem se associa melhor? Porque, goste ou não, existe uma grande chance de que o futuro do carro, inclusive do carro brasileiro, tenha DNA chinês de alguma forma. E isso não é opinião, é direção de mercado.